Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite. Boa noite, pessoal. Olá, Renata. Ei, Ivan, boa noite. Tudo Boa bem? noite. Tudo ótimo com você? Tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo. O áudio está bom aí? Tá ótimo. Sua imagem, o áudio tá perfeito. Beleza. Que eu tô sem o fone, mas acho que ficou até melhor. Ficou ótimo. Oi, Ivan, vou aguardar só mais alguns instantes, tá? Porque o pessoal tá entrando agora, Não, tranquilo. tá bom? Beleza. Pessoal, boa noite para quem está entrando conosco. A nossa live irá iniciar às 19 horas. Hoje a gente está trazendo um tema bem interessante para vocês. Boa noite aí para quem está entrando agora. Nós vamos falar no quadro O que não te contaram sobre. Nós vamos falar sobre as novidades na parte de tecnologias de rastreamento para o agro. Na semana passada, o Ivan, né, e a Newtek estava presente na Grishow, né, uma das maiores feiras, essa parte tecnológica voltada aí para o agro. Tô trazendo aí para o Ivan algumas dúvidas e tal, que eu coletei. Então é muito legal para. A gente já fez, né, Ivan, algumas lives também sobre agro e tudo mais. Mas agora a gente vai trazer as novidades, é que o Ivan tá por dentro, que ele é especialista nisso, atua há muitos anos nessa parte aí do agro. Então a nossa ideia é trazer as novidades para vocês, principalmente para quem não pôde estar, né, Ivan, presencialmente na feira. Então tem muita coisa nova, muitas novidades. Verdade. Não, realmente é uma coisa que
A gente ficou bem impressionado. Tem muita coisa Muito nova, legal. tem coisa boa. Ótimo. Entrar Boa aí. noite, pessoal que está entrando aí conosco. Johnny, boa noite. Boa noite, Joana. Oi, Ivan, meu áudio, minha Tá internet ótimo. está ok? Você está conseguindo ver? Ah, beleza, então. Sim, tá ótimo, perfeito. Que bom. Fala, Johnny. Boa noite. Tranquilo, cara? Beleza? Oi, Ivan, eu vou aguardar só mais uns 2 minutinhos, tá? Porque agora é 19 horas em ponto, porque eu acredito que mais gente vai entrar conosco. Eu acho que o pessoal tá se arrumando agora, chegando em casa, saindo do trabalho, tá todo mundo... Isso. Pessoal, e no decorrer da live, vocês podem mandar perguntas, né? Que aí eu vou transmitir para o Ivan responder para vocês. Boa noite, Bruno. Boa noite. Boa noite, Bruno. Oi, Bruno. Boa noite. Boa noite, Boa Davi. noite, Davi. Tudo tranquilo? Gente, já são 19 horas e 3 minutos, então nós vamos começar. Boa noite a todos que estão conosco. Boa noite, Ivan. Então, gente, nós estamos aqui nessa noite fazendo essa live. Eu até escolhi esse horário à noite, né? Porque para dar mais possibilidades para as pessoas poderem assistir, porque o nosso horário pela rotina é às 15 horas das quintas-feiras. Mas a gente vai deixar também essa live gravada aqui no Instagram. Eu tô até de férias essa semana, né, Ivan? Mas sair um pouquinho aqui das minhas férias para poder fazer essa live, porque é muito importante esse tema, né? Foi um tema que a Lucimar falou: Rê, faz a live porque é legal, tem muita novidade na feira. Então, eu tô falando com vocês aqui, eu tô no Uruguai, né? Tô aqui em Montevidéu, mas estou fazendo a live aqui com vocês do hotel. O Ivan falou que a internet tá ok e o áudio. Então, boa noite aí pro pessoal que tá entrando. Então, pessoal, o nosso quadro se chama O que não te contaram sobre? E o tema que a gente está trazendo hoje são as novidades tecnológicas voltadas para o agronegócio. Eu vou passar a palavra para o Ivan, que ele vai se apresentar para vocês, e em seguida ele vai falar, eu vou pedir para ele fazer um resumo da AgriShow, explicar que feira que é essa, né? Que tem pessoas, né, Ivan, que com certeza nunca ouviram falar, onde que qual mês que é agora depois da pandemia, se é uma vez por ano e tudo. E depois eu vou fazer algumas perguntas para ele, aplicado mais ao segmento de rastreamento, que essa feira é uma feira
geral, né? Ela não tem só essa parte de tecnologia de rastreamento. E vocês também fiquem à vontade para mandarem as perguntas que eu vou passar para o Ivan. Ivan, muito obrigado por ter aceitado o convite para poder fazer essa live, né, hoje à noite. Boa noite para você. E aí, gostaria que você se apresentasse para o pessoal, para quem não te conhece, te conhecer também, né? Por favor. Renata, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Acho que o convite ilustre agora para falar de um assunto que eu amo tanto, que é juntar a tecnologia, a telemetria junto com a água. E obrigado por ter aberto essa janelinha nas suas férias também, para a gente bater esse Obrigada, eu que papo. agradeço por ter aceitado. Não, com certeza, sempre será um prazer. Renata, igual você disse mesmo, a AgriShow é uma feira bem importante do setor de agro do mundo. Ela é a maior feira da América Latina em agro, só que, apesar de ser a maior da América Latina, não a do mundo, ela traz um potencial gigantesco que pessoas do mundo inteiro que são referência, que estão em busca de tecnologia, do que tem de mais novo no agronegócio, sempre vem para cá. Então, é sempre o momento, eu digo que é o Fashion Week da agricultura, porque é o momento que todas as empresas de tecnologia lançam novas, de tecnologia, não, de máquinas, de sementes, de todo tipo de tecnologia, de insumos, lançam novas tendências e lançam máquinas novas. Então, inclusive, para quem é produtor rural, para quem está no meio do agronegócio, é um momento excepcional para fazer negociações, porque as máquinas estão com preços diferentes e é uma coisa que movimenta muito dinheiro. A região de Ribeirão Preto mesmo, para quem não conhece, é uma região que se movimenta ali para o agronegócio em torno da cana-de-açúcar e é um polo do Brasil que tem alguns pontos chamam até de Califórnia brasileira, que traz esse conjunto todo. Então, muitos fabricantes de máquinas estão naquela região, muitas usinas estão naquela região. Então, em si, a região já é bem famosa. E o que eu vejo é que, assim, nos últimos anos, foi uma pena não ter dado, pela questão da Covid, para executar a feira. Então, já estava, quando iniciou a Covid, já estava nas vésperas, foi 2020, né, que já estava 19 para 20, e ali em maio de 2020 aconteceria a feira. Então foi nas vésperas ali, foi anunciado que no Brasil já tinham casos, lockdown, e todo mundo estava preparado. Para vocês terem uma ideia assim, do que é a feira, as pessoas alugam casas na cidade inteira, hotéis sempre ficam lotados, e se precisa procurar hotel, se deixa assim para os últimos meses, 3, 4, 5 cidades para frente, porque a região toda fica envolvida com isso. E o que aconteceu, o que eu senti com essa edição? Existia-se uma expectativa muito grande, e que ao meu ponto de vista foi suprida, que todo o déficit que se perdeu de feira nos outros anos fosse recompensado agora. Então, tudo que se deixou de mostrar, que teve provas de campo, porque lá em volta da feira mesmo, é bem legal que a feira é realizada numa fazenda, e em volta da feira eles plantam milho, soja, eles fazem cultivo de várias culturas para que seja possível fazer uma demonstração das máquinas operando realmente prova de campo. Existe negociação de venda de aviões de pulverização, de helicópteros, então é uma coisa que movimenta muita coisa, muito dinheiro. Agora especificando um pouco mais do nosso setor, Renata, eu vejo que há uns anos atrás, eu desde da minha adolescência sempre sempre visitei a feira, até porque eu venho da minha família do agronegócio do café, no sul de Minas. E eu sempre gostei porque eu queria ver o que de novo estava acontecendo. E a minha carreira foi realmente fluindo para essa área da tecnologia. Eu sempre gostei de mesclar um pouquinho dos dois ali. Sempre me fascinou bastante. E nas edições anteriores para trás, antes Covid, eu percebia que era muito bom porque, falando de tecnologias de rastreamento, de telemetria, de monitoramento, de agricultura de precisão, mais assim voltado para a nossa área,
existia-se sim muita tecnologia, até muito à frente do que se tem de tecnologia hoje, de rastreamento em termos de tecnologia assim, de precisão e da logística de caminhões, de ônibus, frota leve, outros setores da indústria, que precisou-se para ter uma economia de materiais, então precisou se refinar muito para chegar a uma precisão. É o que hoje a gente tem com tratores autônomos, então é uma coisa que até puxa a tecnologia para outros setores. É um meio que se tem um laboratório muito grande até para outros setores. E o que eu vi é que muito dessa tecnologia era importada. Então, eram coisas, equipamentos, software, tudo muito bom, excelente, só que importado. O que me impressionou nessa feira desse ano é que esse jogo virou. O Brasil hoje é um fornecedor de tecnologia e exporta essa tecnologia para o mundo todo. Então, isso deu muito orgulho, que eu vi que hoje até empresas multinacionais do setor, que, por exemplo, que tem agricultura de precisão, telemetria, existe aqui no Brasil, tem sede aqui no Brasil, porém, ao invés de importar tecnologias de fora para aplicar aqui no Brasil, hoje o Brasil é referência dessas tecnologias e exporta para as outras, para essas empresas em outros lugares do mundo, nessas multinacionais. E uma coisa bem interessante também, Renata, que eu pude observar, foi que hoje nós temos, falando até aplicado à nossa área, nós temos, dá para se dividir em dois blocos dentro da agricultura aplicada à telemetria. Um bloco, eu falo que se refere à parte de agricultura de precisão, que, por exemplo, eu tenho nos tratores monitoramento por GPS ali, do plantio, do GPS, exatamente a palavra. Algumas pessoas, nossa, mas monitoramento pelo GPS ali é transmissão pelo GPS? Não, não é transmissão. É exatamente ter a precisão da localização do GPS enquanto eu estou executando o plantio. Depois, essa referência, por exemplo, o grau de precisão desses equipamentos passa a ser de 2,5 cm. Então, eu tenho ali aquela precisão na terra que o trator com a plantadeira passou ali, plantou uma cultura. Um tempo depois, essa cultura começou a crescer e ele foi para adubar, para pulverizar, ele vai passar exatamente no mesmo lugar que ele passou da outra vez. Então, se vocês imaginam um monstro que são os tratores que trabalham com essa parte pesada de cultivo, ele tem uma precisão de 2,5 cm para operar ali com GPS. Então, isso tudo realmente é uma agricultura de precisão, é uma coisa que vem evoluindo bastante. A irrigação também é uma coisa que já estava crescendo e continua evoluindo. E hoje eu vejo que esse segundo bloco que eu digo é telemetrizar esses dados. Então, uma coisa é o equipamento trabalhar ali offline, ter os seus mapas embarcados e trabalhar com tudo, vamos falar, um board ali dentro do equipamento, que nessa parte de piloto automático, que é quem direciona os tratores na agricultura, geralmente esses mapas são até embarcados por pendrive e trabalham de forma offline ali com o equipamento. Então, para guiar o trator e transmitir essas informações do plantio, da pulverização, isso é excelente. Porém, quando se entra na parte de telemetria, eu vejo que são duas lacunas, é uma lacuna muito grande de 2 degraus, em que ou você se tem uma tecnologia muito grande junto com os equipamentos, transmitindo aqueles dados, e está bem à frente com BIs, com plataformas. É claro que não tão personalizado como a gente consegue fazer muitas vezes, mas ao mesmo tempo tem outros que estão bem aquém de tecnologia. Então, esses que estão caminhando em busca, passa a ser uma oportunidade muito grande para nós que já vimos, já estão vindo da telemetria do veículo rodoviário, da construção civil, da logística, da frota leve, entrarmos nessa. Porque esse degrau que eu falo de tecnologia, se tem a coleta dos dados, se tem lá o barramento CAN, tanto do próprio trator quanto dos implementos, o Isobus, e
isso muitas vezes é utilizado ali para o próprio trabalho e gravado informações no pendrive, fica offline, para depois ser descarregado com um tablet ou um computador. Então ainda tem esse degrau de transmissão, justamente porque ainda é um problema a transmissão no meio do agronegócio. Eu acho que durante esse ano e o último ano, Renata, a gente veio fazendo e acompanhando várias lives com as companhias de celular, e o CatM, Neuroband, isso tudo vem avançando para cada vez a gente chegar mais nesse tipo de comunicação no meio rural. Mas hoje é um degrau tecnológico mesmo a falta de comunicação. Porém, não vejo como um impeditivo, eu vejo como uma oportunidade em que nós podemos entrar com rede LoRa, em alguns casos específicos satelital, mas é o que hoje o mercado vem usando, mas tem um custo alto, então tem que ser ponderado. Mas isso a gente consegue hoje, por exemplo, com LoRa, principalmente LoRa Mesh, que vai expandindo o sinal entre os equipamentos, levar de uma sede da fazenda esse sinal de internet que não é para alguém usar o celular, não é para fazer isso. Isso daria para usar no Wi-Fi. Mas levar a transmissão, a conectividade aos equipamentos de telemetria, aos rastreadores. Então, realmente é uma oportunidade bem grande. E ter ali à disposição essa riqueza de dados, que já está ali, porque o meio agro ali já contempla essa bagagem tecnológica ali de agricultura de precisão, do piloto automático. Hoje as grandes plantadeiras todas, até acho que abrindo um parênteses aqui um pouco mais técnico, mas que pode ser uma curiosidade para as pessoas que já atuam no nosso meio. Hoje nós temos com o trator é como se fosse um tablet, mas é um monitor, que ele fica no painel do trator. Então ele é utilizado para controlar, para ter um dashboard do trator e também para esse piloto automático que ele pode ser guiado pelo próprio sistema de direção do trator, que ele já tem um equipamento elétrico, ele tem um motor elétrico, ou a própria hidráulica dele já faz o trator seguir na direção correta automaticamente, de acordo com o mapa, ou pode ser até uma solução externa que é acoplado ao próprio volante só para guiar ele no lugar certo. Então, isso tudo, existe esse mix de soluções aí. E então, esse piloto automático vai ter um monitor, que é como se fosse um tablet, e hoje criou-se um padrão chamado Isobus para CAN dos equipamentos, que todos eles são acoplados atrás do trator, que são engatados ali os implementos. Então, um pulverizador, uma plantadeira, um aplicador de herbicidas, todo esse maquinário que é ligado atrás, hoje eles têm sensores e atuadores para, por exemplo, liberar válvulas, ligar bombas. Então, isso tudo é eletrônico, esse comando hoje. Se cada um dos fabricantes que colocassem um implemento desse diferente fosse ter o seu computador ali de bordo para colocar no trator, eu acho que hoje não teria mais espaço para colocar, porque cada marca seria de um jeito e seria de uma forma. Então, uma coisa muito boa que foi feito com essa tendência foi criar um padrão de CAN que é chamado Isobus, que ela faz exatamente essa padronização desses dados. Então, hoje a gente conhece muito bem o 1939 da linha de CAN automotiva da pesada, mas na linha agro também tem um padrão ali que hoje, por exemplo, você vai usar uma plantadeira. Por mais que ela seja de outra marca, ela vai seguir aquele padrão de operação e vai trabalhar naquele monitor. Então, isso é uma facilidade muito boa e que facilita essa integração de sensores externos, essa integração entre os periféricos. Então, eu vejo que tem essa lacuna aí, porque ou é muito completo, é bem tecnológico e muito caro, assim, preços completamente fora do mercado, que a gente consegue saber hoje da telemetria rodoviária, ou não tem nenhuma tecnologia embarcada. Então, nesse meio do caminho aí, eu acho que tem uma janela de oportunidade muito boa, Renata. Legal, Ivan, muito boa sua explicação, seu resumo da feira como um todo. É bom dar esse overview, né, para o pessoal que não teve a oportunidade de estar presente na feira. Eu tenho algumas perguntas para poder te fazer.
A primeira é sobre essa questão da comunicação, porque até o Robert fez algumas perguntas aqui, mas eu vou resumir, tá? Quando Tá. você fala a questão de LoRa Mesh, a gente consegue criar essa rede, enviar um grande volume de dados, que é o caso da telemetria? Sim, é uma pergunta mesmo que o pessoal realmente faz, porque muitos talvez já tiveram um contato tato com uma rede LoRa, mas o LoRaWAN. A rede LoRa com o LoRaWAN, a gente está falando de assim, duas camadas diferentes. Então, uma delas a camada de radiofrequência do LoRa aqui no Brasil, por exemplo, que é em cima do 915 MHz lá, que nós vamos ter, que é regulamentado pela Anatel. E nós temos uma camada de protocolo, que é como as mensagens saem dos equipamentos e são transmitidas para um servidor, um ponto onde vai receber esses dados. Então, quando se tem o padrão LoRaWAN, esse protocolo que transmite esses dados tem um número de bytes ali definidos. Acho que o pessoal que conhece o nosso mercado vai lembrar muito bem de como é um satelital. O satelital também tem um número de bytes ali, que isso significa que é um número de caracteres, o conteúdo da mensagem, o tamanho de mensagem que pode ser transmitido. Porque em si, o LoRa, ele foi criado para que tivesse um longo alcance, com pequenas mensagens, que é chamado de payload ali, um pequeno payload, e que consumisse pouca energia para se possibilitar o uso de devices IoT mesmo, com pouco consumo de energia. Porém, aproveitando esses recursos, tudo que tem do LoRa, o LoRa Mesh ali dentro dos equipamentos, por exemplo, dos Velox, do Kone, foi criado de uma forma que seguisse o mesmo protocolo que já é utilizado na integração com as plataformas, com os servidores tamanho de mensagem. Então, essa mensagem não é tão pequena quanto do LoRaWAN. E as trocas de mensagem com ACK, com confirmações, a segurança de informação, criptografia, isso tudo dentro do Mesh funciona muito bem. Então, se eu tenho, por exemplo, uma torre não, vamos falar que em cima de um prédio eu tenho um equipamento lá que está transmitindo nessa rede e que ele está conectado à internet. Os outros que estão ali ao redor dessa sombra dele de conectividade ali sem fio, como se fosse um Wi-Fi mesmo, a nível de entendimento da topologia, eles estariam dentro da cobertura. Agora, se você imagina se outros que não estão dentro dessa cobertura, mas que estão dentro da visada de um que esteja dentro dessa área de cobertura, ele consegue transmitir a mensagem para outro que está dentro e esse outro transmitir para o gateway ali, ou para quem estiver online, qualquer um pode ser o gateway. Então, isso tudo caiu como uma luva, foi desenvolvido, pensado mesmo em áreas de sombra. Porque eu consigo trafegar todas essas mensagens, todos esses pacotes que são utilizados exatamente para telemetria, e todos os dispositivos conseguem se falar entre si também, onde eu preciso criar ali essa rede ali mesmo que estiver offline, mas que eu preciso mandar mensagem entre eles para controlar a logística de uma operação, alguma coisa do tipo também, de logística de carregamento. Então, isso tudo também é uma opção muito boa. Oi, Ivan, uma pergunta. Qual que é a solução hoje que a Newtek está oferecendo para os clientes para criar essa rede LoRa Mesh? E eu queria que você fizesse um resumo, por gentileza, porque o pessoal tem muita dúvida, né? Sim. Então, por exemplo, você vai falar do equipamento físico, como que o que funciona como, digamos, como ponto focal ali da rede e o rastreador em si no veículo. E eu queria que você, se você pudesse fazer um resumo para o pessoal, o que mais que eu preciso para poder pôr essa rede operacional? Eu preciso de um gate, eu preciso da conectividade também. Se você puder fazer esse resumo, por favor, porque eu vejo que é uma dúvida assim recorrente. Verdade, com certeza. Vou até te pegar um equipamento aqui. Tá bom, obrigada. Por favor. Às vezes, Renata, acho que muitas pessoas já viram alguma coisa na internet, alguns vídeos, alguma coisa, sobre o Kone. O Kone realmente é um gateway que tem a conectividade, tem a antena LoRa e fala dentro dessa rede, o LoRa Mesh. Então, o que funciona? Ele é um equipamento que é bem específico, bem próprio para esse tipo de transmissão, porque ele tem uma antena externa que vai dar uma potência bem grande para a transmissão. Então, se ele está em um local onde eu tenho conectividade,
eu tenho a opção de entrar com a conectividade nele de duas formas. Uma pelo próprio SIM card ali de um operador, como se fosse um rastreador qualquer, em que ele, se ele estiver numa zona onde ele está online, ele vai conectar, vai ficar online, e por todo o outro restante da rede, em que ele está conectado com os outros equipamentos de telemetria ali, os Verlocks, nessa malha aí, ou outro cone, ele vai falar que está online. Então, todo mundo que estiver nessa malha, nessa rede mesh, consegue transmitir por ele. Agora, pode ser uma opção também de acontecer, falar assim, não, no lugar onde nessa operação aqui, em ponto nenhum nós não temos uma conectividade com o SIM card, nenhum GSM. Porém, nós temos um ponto ali na sede da fazenda que tem já uma rede cabeada, já tem um modem ali, uma internet a rádio que chega ali, que tem um hub. Então, nós podemos pegar um cabo de rede ali, como se estivesse colocando no computador mesmo, e colocar nele. A partir daí, ele vai conseguir a internet a partir a conectividade. Que eu digo internet seria a conectividade com o servidor, que ele vai transmitir as mensagens da plataforma, do cliente. Então, aí ele já vai bater direto como se fosse um próprio rastreador que estivesse online pelo seu chip, transmitindo as mensagens de telemetria. Porém, ele vai ser uma ponte para que todos os dispositivos que estiverem na rede dele, dentro da área de cobertura, diretamente dele, ou por alguns saltos que vão passar por dentro de outros equipamentos, mas que fecharam essa malha, essa teia de aranha, vai ser a ponta de conectividade. Então, por aí, caminha isso daí. Então, se eu tenho um equipamento lá, que eu estou com um cabo de rede, ou eu estou com um SIM card. Eu tenho tratores, máquinas, passando dentro da área de cobertura dele, que estão offline. Ele é a ponte de comunicação dos outros pela rede LARA. Legal, muito legal, Ivan. E aí dentro dessa rede, com essa comunicação, que ele faz essa transmissão aí, um ponto focal, digamos assim, da comunicação, eu posso usar, conversando com ele, o Vircon 7 também, né? Para coletar as informações de telemetria. Eu consigo usar outros também, como por exemplo o VL6, o VL8, ou seria o Vircon 7? Tá, hoje os equipamentos que estão falando dentro dessa rede é o Vircon 7, que é o que já tem a tela e o display. É o display ali com botões e tem uma interface maior para o usuário, se for preciso. E o Verloc 8 também. Legal. Então, nós temos que já trabalham com essa conectividade. O Verloc 6 é um equipamento um pouco mais simples, mas ele consegue pelo GPRS, pelo Bluetooth, ele tem essas opções. Mas aí, quando já entra na parte do LoRa, vai para o 8, que é o acima do Verloc 6, que supre essa conectividade. Legal. Ivan, e mais uma pergunta, saindo um pouco dessa parte de comunicação, o que hoje que é a realidade? É porque assim, a gente fala muito de tecnologia e de inovação, né? A gente está trazendo as novidades de projeções mais futuras, né? Então são coisas que são lançadas na feira, que vai entrar em 2022, 2023 e até um pouco em outros anos. É o que a gente vê, por exemplo, na ExpoSec, que é uma feira também do setor. Exatamente. Mas na realidade hoje, o que as empresas de rastreamento conseguem operacionalizar dentro de uma fazenda, por exemplo, para reduzir custo, aumentar a produtividade? Eu sei que você dá muito exemplo, por exemplo, do consumo de combustível de diesel numa máquina colheitadeira. Então, é legal a gente dar esses exemplos assim, porque a gente consegue até dar uma noção para empresas pequenas de rastreamento, se elas têm condições de também atuar, né? De atender esse mercado do agro. Porque às vezes o pessoal fala e eles pensam assim, mas isso é só para uma grande empresa de rastreamento que vai conseguir atender. Então, acho que uma das possibilidades e objetivos da live também é abrir a visão, né, das pessoas, dos empresários, para que eles possam ter essa visão do mercado, que podem atuar e conceder também, procurar ali um tech, né, que pode adquirir os equipamentos e atender aí com a telemetria avançada. O que você tem para poder falar para o pessoal? O que seria, por exemplo, uma telemetria inicial que eu poderia oferecer para uma fazenda, para otimizar os processos? Renata, hoje, assim, é o que você falou, dá para começar desde o simples e ir avançando. Para você ter uma ideia, a gente está num momento muito bom. Eu não digo nem não só da tecnologia,
Mas se você for pensar o nível de cultura, de inserção tecnológica do agro no Brasil, eu vejo que tem acontecido assim. O pessoal de uma geração atrás, era quem fazia todas as contas, que levantava todos os dados, comprava adubo, vendia o produto dele, fazia isso tudo na ponta do lápis ali. Então tinha suas planilhas manuais, seus cadernos, eu brinco muito que era o papel de pão. Então fazia isso tudo, mas que era suficiente para fechar as contas e conseguir fazer, ter o controle. A gente pega uma transformação de uma geração após, que acho que é a geração que está na transição hoje, que ela já conseguiu trazer todos esses dados para uma planilha de Excel. Então ela consegue fazer todas as contas, levantar todos esses dados na planilha de Excel. E a próxima geração já é que está entrando com a telemetria, junto com essa transição dessas duas gerações, estão entrando com a telemetria junto com os BIs. Aí, por que eu estou trazendo isso? Hoje, nós temos, pegando do mais simples para o mais avançado, nós temos situações onde o produtor rural, muitas vezes a máquina dele, o trator, está lá trabalhando, e isso eu não estou falando de grandes latifundiários, não de grandes fazendas. Eu estou falando de pequenos mesmo, da própria região da turma que trabalha com a gente, que está no Brasil inteiro. Hoje ele não tem, às vezes, noção de onde está o trator dele trabalhando. Então, muitas vezes, o trator saiu para a lavoura, saiu para trabalhar, e ele não sabe exatamente em que lugar está, o quanto trabalhou. Se, por exemplo, uma situação que eu gosto muito de trazer por exemplo, se você está na lavoura, não dá para saber se o trator operou e a máquina operou, se ela passou 2 vezes no mesmo lugar, ou se ela trabalhou e pulou, não passou num lugar e deixou aquilo lá, passou batido. Uma coisa até que eu cito nessas situações é que, por exemplo, você está fazendo uma pulverização, você deixou de passar naquele lugar aplicando o defensivo, ali você abriu uma janela para a entrada de pragas, ou que seja um mato mesmo que está matando com herbicida ali, você deixou uma faixa verde. Então, muitas vezes, você tem uma cultura lá que foi feito um trabalho, e, por exemplo, uma coisa simples que todo mundo vai saber, jogou um veneno para matar o mato. E o tratorista que estava lá, o operador que estava fazendo, pulou um certo trecho ali sem jogar o veneno. O mato todo morre, fica tudo amarelo, depois seca, vai virar uma palha, e aquela faixa fica verde, porque o mato não morreu. Só que aquela faixa vai ficar verde, ela brota sementes do próprio mato, as sementes crescem, bate um vento, essa semente espalha na lavoura toda de novo. Então, o trabalho que foi bem feito nos outros lugares vai ser um pouco em vão, porque a semente daquela que estava verde voou para os outros lugares, na primeira chuva ela vai começar a brotar. Então, é um caso de um trabalho que poderia ser visto somente pelo rastro ali, pelo tracking GPS, dentro de uma plataforma de rastreamento. Então, seria um rastreador simples que teria a passe-chave e a conexão. No caso, por exemplo, a gente poderia até citar o caso dos VLs, do DIN, que já consegue trazer isso e consegue começar a saber a posição e começar a ter alguma noção dos sensores. Então, se a gente vai avançar um pouquinho, opa, ótimo, já tem a posição, já sei onde está. Entra para um lado a questão de segurança também, porque a gente está falando de máquinas muito caras, mas acho que aqui a gente falando de telemetria, a gente não entra tanto nisso, porque é uma coisa que já está bem difundida, mas vale lembrar que a gente está falando de ativos com valor agregado bem alto e que estão muitas vezes vulneráveis, porque fica num lugar onde não tem policiamento, um policiamento rural bom, segurança. Então, muitos grupos que a gente vê aí de roubos de tratores, isso é bem frequente. Passando essa parte aí, a gente começa a avançar um pouquinho e ver que eu vou conseguir agora ler um sinal de rotação daquele motor ali do trator, da máquina que está trabalhando. Então, pelas faixas de RPM, eu já começo a ter um indicativo de operação. Então, isso é bem interessante, que eu sei onde ele está numa faixa operando e uma faixa sem operar, em translado. É um motor ocioso.
Então, isso tudo a gente começa a levantar dados de forma simples para o produtor e que vão levar à economia de combustível, desgaste da máquina. Então, só com uma informação de RPM, por exemplo, e o tempo de trabalho ali. Evoluindo com isso, a gente tem o login daquele condutor, tem as operações. A gente pode colocar, por exemplo, dentro de um Vercon 7 que tem a tela, tem um display ali, para o operador começar a fazer apontamentos. Então, se ele está trabalhando com a pulverização, o líquido que ele está pulverizando ali, ele vai pulverizar por um trecho e ele vai acabar uma hora. Então, ele vai precisar reabastecer. Então, esse ponto, enquanto ele está pulverizando, depois ele parou, foi reabastecer, isso tudo, ele pode, inclusive, lançar macros ou ser feito até alguns trabalhos de forma automática por cercas geolocalizadas, por cercas embarcadas ou na plataforma. Então, a partir daí, você imagina o seguinte, se eu consigo saber onde ele está, se ele está operando ou não está operando, isso dá uma liberdade de tomada de decisão grande para o produtor. Porque você imagina, se ele está pulverizando com um trator ali, e ele vai abastecer esse trator com esse produto que ele está pulverizando a 2 quilômetros para frente. Pode ser que aconteça dele gastar mais tempo em deslocamento para abastecer do que efetivamente operando. Então isso, o produtor hoje tem um feeling do que acontece. Mas a situação está ficando, o volume de informações, e acho que até a situação financeira também, custo do combustível, custos defensivos, custo da operação em si, está muito grande, em que ele precisa começar a enxugar. Então, um dos pontos é ele saber como é que a operação dele está, a saúde da operação, porque hoje tudo é baseado nesse feeling. O que eu comentei, está na planilha de Excel, só que na planilha de Excel você não consegue saber quanto tempo efetivamente operou, quanto tempo foi de operação, de translado, quanto tempo ele ficou ocioso. Então, se você começa a fornecer essas informações para os produtores, você consegue fornecer de uma forma que ele tomou a decisão de, compensa eu investir em um tanque com capacidade maior para operar por um tempo maior. Compensa eu trabalhar com mais de um trator dentro da operação. Compensa eu levar um caminhão um caminhão com reservatório para próximo dessa operação para que ele não tenha esse deslocamento todo. Então, isso tudo são coisas que podem ser levantadas, essas informações todas, podem agregar e facilitar o trabalho. E, ao mesmo tempo, a gente vê que o produtor muitas vezes corre contra o tempo. Então, seja com uma mudança climática, com uma chuva, com uma seca. Então, é um desafio que não está na mão do produtor hoje. Está na mão de São Pedro. Então, não dá para saber o que está acontecendo ali naquela hora. Então, muitas vezes, ele fica de olho na previsão do tempo e fica de olho no que está acontecendo. Às vezes, ele vai ver, está chegando no período ali que ele vai plantar. Então, tem um período de chuvas para fazer o plantio de uma soja, um milho. Tem uma janela para isso. Ele pode ver que a quantidade no mapa dele ali, que já está preenchida, que ele já plantou, que ele já operou, que ele preparou a terra, o que falta para concluir não é suficiente para ter na chegada do período, até no fim desse período de chuvas. Então, ele vai ter que apressar o trabalho. Aí, ele vai ter que colocar mais tratores, colocar mais máquinas. Então, isso tudo dá parâmetros de decisão para que você não perca eficiência na cultura, que você não tenha prejuízos, ou que plante e gaste um dinheiro que vai ser em vão ali, porque a semente não vai nascer mais porque perdeu o período de chuvas. Ou se, por exemplo, jogou um produto ali que quando choveu na pulverização, perdeu essa pulverização. Então, isso tudo, Renata, a gente está falando de até nesse momento sem nada de CAN. Agora, se a gente entrou com a rede de CAN, aí vira um mundo de possibilidades, porque a gente começa a saber com mais precisão quanto de combustível eu gastei naquele lugar, qual que é a operação. Uma coisa que é bem interessante, que às vezes a gente acha que, por exemplo, existem diferentes tamanhos de trator com potências diferentes. E às vezes você começa a observar que se eu estou fazendo uma operação com um trator grande, ele pode gastar muito mais do que 2 pequenos, ou 3. Então, a hora que a gente começa a mensurar isso e saber o que está acontecendo, pode ser o contrário também, porque às vezes os pequenos estão trabalhando acima da capacidade dele, ali no limite da capacidade de potência.
então ele vai gastar mais do que o nominal dele. Então, às vezes, um trator grande poderia fazer uma velocidade mais alta aquele trabalho. Então, isso tudo são parâmetros de decisão que tem que ter o feeling ali, mais informação para poder agregar. Não é aquela questão que muitas vezes a gente vê, eu acho que assim é melhor. Eu acho que dá para fazer assim. Eu vi que parece que deu certo. Então, a gente começa a matar esse achismos e fala, com essa operação, com esse equipamento, eu gastei X. Com esse outro, eu gastei Y. Opa, eu sei que eu posso fazer agora. Então, além do que a gente está falando, quando começa a trazer as informações do barramento CAN, a gente começa a trazer informações de telemetria mesmo, eu sei, por exemplo, se eu tive durante aquela pulverização, uma adubação, uma pulverização, por exemplo, eu tive um entupimento de bico, caiu a vazão naquele lugar, o operador estava pulverizando e o produto acabou, ele continuou e não viu. Então, dá para trabalhar de forma ativa, correndo atrás desse prejuízo, do que poderia ser falha de operação, e preventiva para que não aconteça de outras formas. E eu acho que uma coisa interessante também que vale a gente falar, Renata, é que hoje, por exemplo, o trabalho que a gente tem com o pessoal dos ônibus, que vai muito até em função do consumo de combustível, que é um custo que cai diretamente, é um trabalho muito consultivo. Então, com o agro, eu diria que é da mesma forma consultivo, só que ele entra até mais um pouco, porque você começa a observar que muitas vezes grandes fazendas não têm um setor administrativo que cuida da frota. Você não tem um setor, os próprios donos não têm tempo de ficar olhando esses dados. Então, tem que ser uma coisa muito simples, à primeira vista, para que forneça ali, eu falo muitas vezes, um vermelho, amarelo e verde. Vermelho eu tenho que parar, eu tenho que parar e resolver. Um amarelo para saber o que está errado ali e corrigir. E verde eu posso operar tranquilo. A partir desse resumo aí sim você tem relatórios, você tem outras coisas que o produtor, a equipe da fazenda vai entrar no detalhe específico. Mas, à primeira vista, não pode ser nada complexo. Então, essa é uma dica também que vale bastante a pena para quem está migrando e está cada vez mais entrando dentro do agro, está fornecendo isso. E começar devagar, né, Renata? Eu acho que muito se vai sabendo do número de possibilidades gigantescas que tem, muitos querem entrar com tudo de uma vez, com tudo que pode oferecer para os clientes. Então, entrar devagar e digerindo isso junto com o cliente e saber até onde ele consegue suportar esse número de informações e digerir isso e, ao mesmo tempo, o que ele precisa. Porque muitas coisas a gente vê que para o mercado de logística, de máquinas pesadas, são informações extremamente importantes, mas que para o agro poderia não ser. Não é uma dor daquele cliente. Então, eu diria que os projetos realmente têm que ser personalizados cada vez mais. Sim. Oi, Ivan, e você falou uma coisa importante, porque às vezes o cara que é da empresa de rastreamento, às vezes ele complica, né? Ele acha que ele tem que entrar já no mais avançado que a CAN, aí eu tenho que monitorar o drone, eu tenho que fazer um tanto de coisa, e às vezes ele pode começar, igual você falou, do básico, do monitoramento básico, porém aplicado aí ao agro, à fazenda. E o que você falou é importante também. Precisa ser uma venda consultiva, né? Ele precisa visitar, precisa entender qual que é a necessidade, porque às vezes ele está oferecendo uma solução muito completa que às vezes não cabe naquele momento, e às vezes a pessoa não vai nem saber interpretar a importância daquela informação na O economia. Então, às básico, vezes, começar, né, devagar, que às vezes o investimento é até menor em equipamento do que você já chegar e falar assim, eu já vou colocar para você uma telemetria avançada com CAM e tal. Então, às vezes, ficar enfeitando muito, digamos assim, a situação, acho que às vezes pode complicar, né? sim, acho que tem que entender primeiro a dor, e muitas vezes a dor que o próprio cliente chega, ele acha que aquele é o problema dele. Mas não é, na verdade, ele não precisa daquilo, ele precisa de outras coisas. Então é um trabalho realmente consultivo, não só na hora de fornecer o que ele quer, mas de entender o que ele tem para agregar, o que precisa ser fornecido. Porque às vezes ele acha que quer uma coisa,
mas não, aquilo não vai fazer diferença nenhuma para ele. Então, eu acho que cada vez mais as empresas que estão trabalhando e estão se preparando para o agro têm que entender como tudo funciona dentro do agro. Então, entender as sazonalidades, entender as operações. Então, isso eu digo é realmente ir para o campo e parar do lado de um operador, conversar, perguntar, ver a operação como que funciona e até entender também a robustez das operações que tem. Então, eu tenho um nível de poeira, de água, de contaminantes. Então, isso tudo também influencia. Sim. Então, Ivan, eu acho que assim, é tudo isso que você falou. E resumindo, a dor do cliente, né? Nem sempre o que ele quer, é o que ele precisa, né? Então, acho que isso, é o que a gente chama de venda consultiva, é entender do negócio do cliente. Eu acho que isso vale para o agro, vale para a parte de logística, né? Vale para o cliente corporativo como um todo. Porque a pessoa física é rastreamento básico, né? Como 2 mais 2 são 4. Ele quer localizar o veículo dele, enfim. Agora, quando a gente fala de cliente corporativo, seja qual segmento for, tem que ser a venda consultiva. Você tem que ir, visitar, entender e qual que é a dor do cliente. O que que realmente ele precisa? Não é necessariamente o que ele quer, porque ele não é do ramo, né? Então, às vezes, ele quer tudo, ele acha que dá para fazer tudo, você tenta atender, acaba se perdendo, fica mais cara a solução do seu investimento como empresa de rastreamento. Às vezes o cliente ele vai cancelar o contrato antes porque ele vai achar complexo. Então, acho que é tudo isso que você falou e aplica para tudo, para a parte de ônibus, consumo de combustível. Acho que assim, você resumiu, deu uma aula. E as pessoas têm que ficar atentas, né, com relação a isso. Acho que vale para tudo, né, Ivan? Com certeza, né? E a gente vê muitas vezes projetos que tem tudo para dar certo, mas com a morte prematura, às vezes o cliente não conseguiu utilizar tudo que foi passado e o que às vezes ele precisa, que era simples, ele não conseguir, não ter ali à primeira vista. Ah, mas faz isso tudo. Ah, mas aquilo. Ah, mas isso aquilo a gente vai fazer um dia. Ah, mas eu precisava só daquilo pequenininho ali, tão simples, e pagaria o que fosse para ter aquilo. E acho que, assim, o que é um trunfo no nosso mercado, e até puxando a sardinha para os equipamentos programáveis, mas que é uma realidade, é poder personalizar cada projeto, Renato. Porque eu vejo, assim, hoje essas empresas grandes que têm uma solução completa de hardware, de software e tudo dentro do mesmo pacote ali, muitas vezes elas oferecem isso, mas é um software padrão. É a mesma solução ali, por exemplo, para quem está trabalhando com milho e grãos de soja. Tudo aquilo é o padrão. Só que a gente sabe que a gente vindo do nosso mercado de telemetria, cada tipo de cliente trabalha de um jeito, quem enxerga as informações de uma forma. Os BIs nessa hora dão um pé bem grande na frente para poder ter esse poder de personalização. E acho que essas multinacionais, não conseguem ter esse poder de personalização e entender exatamente o que o cliente está precisando ali. Então, ele precisa dessa atenção desse consultivo mesmo. Sim, sim. Oi, Ivan, e tem uma pergunta aqui sobre LoRa. É o seguinte: qual a média de distância para conexão entre os equipamentos LoRa? Eu acho que a pessoa quis dizer com relação à rede, né? Com o caso do Cone. Isso, exatamente. Hoje, por exemplo, a distância entre cones, entre um e outro, uma distância tranquila é em torno de 10 quilômetros. Então, eu consigo fazer uma estrada virtual ali de cada 10 quilômetros com um cone, e que nem sempre precisa ter, por exemplo, também um ponto de energia. Ele pode ser alimentado com um painel solar ali, um fotovoltaico, uma placa ali e suprir a energia dele. Então, isso também é uma coisa que pega muito bem, que é um recurso bem necessário dentro do agro. E quando a gente está falando dos Verlocks, Verlock 8 e Vercon 7, por a gente não ter uma antena externa para facilitar a instalação, pelo perfil do equipamento, a gente tem essa distância pouco menos de 1 quilômetro. Então, porém, a cada equipamento desse, ele vai multiplicar essa rede, é como se cada equipamento fosse um repetidor. Então, isso vai ganhando uma malha maior. Mas acho que Muito legal, Ivan. pergunta Muito, muito bom.
Legal. Ô, gente, se vocês tiverem mais perguntas, podem enviar, viu? Para eu passar pro Ivan. Enquanto vocês mandam as perguntas, vou passar a palavra pro Ivan convidar vocês para a ExpoSec, né? Que a Newtek vai estar lá com o stand, né, Ivan? Junto com a Jime, vai ser agora na primeira semana de junho. Aí eu vou passar a palavra pro Ivan para a gente aproveitar esse tempinho final, para o Ivan convidá-los, né? Você vai estar lá também, né, Ivan, junto com toda a equipe. Não, nós estamos esperançosos e com saudade dessas feiras, sim, Renato. Eu acho que a ExpoSec é uma grande feira e que do nosso setor, que realmente movimenta muita coisa e é o nosso Fashion Week do rastreamento. Então, nós precisamos estar lá até para conseguir mostrar o que a gente tem de tecnologia nova, conseguir mostrar, acho que muito que a gente evoluiu, Renata, muitos ainda não entenderam, não pegaram, não conseguiram ter a oportunidade de ver o que a gente evoluiu em termos de praticidade com os equipamentos, de documentação, casos de uso. Então, isso tudo tem facilitado bastante a homologação em muitas plataformas, tanto com a linha dos relocks da Newtek, quanto com a Jime também. A Jime acho que veio com tudo agora, com os equipamentos. Já era um sucesso muito grande as câmeras, com a 400, a 200, JC 400, 200, que veio trazendo muito um complemento ali, uma junção da telemetria, telemetria por imagem, então a questão da fadiga, do vídeo monitoramento, e junto com isso tudo, nós temos também os rastreadores da linha VL DIN, que eu vejo que assim, hoje a gente completou a família. Então nós temos equipamentos desde o básico até o mais avançado, desde o vídeo monitoramento com fadiga, sem fadiga, ADAS, DNS. Então, hoje a gente está realmente pronto para atender uma solução completa com os clientes. O grupo crescer, a família está grande agora. Muito legal. E, pessoal, e além de tudo, né, Ivan, tem um foco na Via, que é a parte do software também para monitoramento das câmeras. Eu tô dando essa dica também, Ivan, até porque essa semana e semana passada tiveram algumas pessoas que me chamaram para poder perguntar, mas a gente tem o sensor de fadiga, JC400 e tal, mas qual o sistema para monitoramento das câmeras? A própria Newtek tem também no grupo Foco na Via, que é a parte do software de monitoramento. E outra coisa, pessoal, fiquem ligados, porque a Academia da Telemetria, né, que tem como patrocínio aí a Newtek e a Jime também, a gente fornece os cursos também de capacitação, né, para técnicos, para empresários do setor. Inclusive, agora a gente vai ter no final de maio, que já se esgotou as inscrições, um curso de instalação com o Marcelo Andrade, né, que ele é bem competente nessa área. O Ivan conhece ele, eu já conheço também há muitos anos. Ele é um grande parceiro aí da Newtek. A Newtek indica ele bastante para os clientes. A gente vai ter outro início de julho, que tem algumas vagas ainda. A gente vai ter um com o Ivan, que é a parte de CAM, mais a nível de engenharia, né, Ivan? Essa parte conceitual, um pouco de iniciação ali no veículo leve do sniffer da CAM, né, para uma introdução, que é muito legal também esse curso, início de agosto. Vocês podem me chamar aqui no perfil da academia ou no WhatsApp para saber mais sobre as inscrições. A gente está sempre trazendo lives também com conteúdo para vocês. Inclusive, no dia 19, às 15 horas, eu vou fazer uma live sobre o bloqueador sem fio, tá? Para essa parte de cargas valiosas também, para a parte de associação de proteção veicular, que é um bloqueador aí, anti-jam, enfim, uma tecnologia nova, um patrocinador novo da academia. Então, fiquem sempre ligados que está sempre tendo novidade, né? A nossa essência aqui é telemetria, né, Ivan? Por isso que foi lançada a gente criou a academia, mas a gente tem trazido também outros assuntos que são interessantes. Eu quero fazer também que é uma dúvida recorrente, uma live com o pessoal da Agime, com o João, sobre essa questão de instalação em moto, né, Ivan, que tem bastante Sim. problema de consumo e tudo. Então, assim, tem bastante conteúdo que a gente vai trazer para vocês, inclusive também no segundo semestre. Então, fiquem ligados aí. Eu agradeço aí a presença de todos. Ivan, muito obrigado por mais uma vez aceitar o convite, trazer seu vasto conhecimento aí na área de engenharia, de telemetria, do agronegócio.
A gente vai se encontrar lá na feira, né? Estão todos convidados também. Você vai estar presente lá no stand da Newtek. E aí eu gostaria de passar a palavra para você fazer as considerações finais, por favor. Renata, mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui contigo, te bater esse papo legal sobre telemetria, e em especial dessa vez com agronegócio, que é uma paixão minha também. E espero que o pessoal tenha gostado, tenha dado para a gente abrir um pouquinho, mas eu acho que o papel nosso aqui não é nem ensinar, acho que é botar a sementinha dentro de todo mundo ali para buscar o conhecimento. Então, nós estamos aqui para continuar com esse conhecimento na academia, aqui dentro do Newtek mesmo, na DIM, e eu vejo que nós temos um mercado fantástico, aberto com muitas coisas para ser explorado. Então, espero que tenha trazido um pouquinho disso para todo mundo e espero encontrar com o pessoal assim, na ExpoSec, aqui na Newtek. Acho que agora, esse momento, a gente está voltando a encontrar com todo mundo e ter as feiras de volta. Isso é muito bom. Está movimentando bem no nosso setor. Muito obrigada, Ivan. Pessoal, para contato comercial, vocês podem procurar a Antônia da Newtek. Vocês podem me chamar que eu passo o contato dela. Para a Gime e o sensor de fadiga, que também é da Gime, a Jaqueline, eu também passo o contato para vocês. Não deixem de procurar a Newtek e a Gime para saber mais dos produtos. A parte de software também, que é importante dar esse detalhe, Ivan, porque às vezes o pessoal fica buscando opção. A assistência é patrocinador também da academia. Tem o VL6 muito bem homologado lá, dá para vocês aplicarem também soluções para o agro, para a parte de ônibus e gestão de frotas em geral. Podem me procurar também que eu passo o contato. Em junho a gente vai fazer uma série de lives com a Assistência também, que vai ter o stand lá na feira. Vocês estão convidados. Vai ser um do lado do outro, né, Ivan? Newtek, Gime e Assistência. Eu estarei lá na feira também. Muito obrigado, pessoal, a todos. Precisando de qualquer contato, vocês podem me chamar. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigada, Ivan. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.